Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 1º de junho de 2022. Estudo reforça a ideia de que a vida passa diante dos olhos antes da morte, parte 2. A ideia de que o instante da morte proporciona ao ser humano contato com uma série de memórias sempre foi considerada uma possibilidade real por muitas pessoas, de acordo com relatos de quem sobreviveu. Agora, uma curiosa pesquisa recente realizada por neurocientistas coletou dados que podem dar força à teoria de que a vida passa diante dos olhos de uma pessoa prestes a morrer. O estudo em questão, publicado pela revista Aging Neuroscience, da editora Frontiers, acompanhou a morte de um idoso ao acaso, no momento de seu adoecimento e sugere que o cérebro pode permanecer ativo e coordenado durante a transição para a morte, realizando atividades semelhantes às que ocorrem nos momentos de sonho, flashbacks ou meditação. A hipótese foi fortalecida graças a observações feitas por acaso por uma equipe médica da Universidade de Tartu, na Estônia. Tudo começou quando o Dr. Raul Vicente e seus colegas estavam detectando e tratando as convulsões de um paciente de 87 anos com epilepsia, por meio da eletroencefalografia contínua, exame que faz registros gráficos de correntes elétricas emitidas no cérebro. Então, durante a avaliação, o paciente teve um ataque cardíaco e morreu. A situação permitiu que as atividades realizadas pelo cérebro dele no momento do óbito fossem registradas pela máquina. Ao analisarem os dados, os neurocientistas perceberam mudanças nas chamadas oscilações cerebrais, padrão de atividade envolvido em funções como concentração, sonho, meditação, recuperação de memória, processamento de informações, percepção consciente e até mesmo flashbacks. Por meio da geração de oscilações envolvidas na recuperação da memória, o cérebro pode estar reproduzindo uma última lembrança de eventos importantes da vida pouco antes de morrermos, semelhantes aos relatados em experiências de quase morte, disse Ajmal Zemar, neurocirurgião da Universidade de Louisville, do ZEUA, responsável por organizar o estudo. A pesquisa de Zemar e seus colegas, revisada por pares, é a primeira do tipo ao medir atividade cerebral viva durante o processo de morte em humanos, portanto ainda é cedo para tirar conclusões. Essas descobertas desafiam nossa compreensão de quando exatamente a vida termina e geram importantes questões subsequentes, como aquelas relacionadas ao momento da doação de órgãos, refletiu o neurocirurgião. Mudanças semelhantes já foram observadas em ratos, mas são necessários mais estudos em pessoas para avançar no assunto, até porque o cérebro analisado no novo estudo pertencia a um paciente com lesão, convulsões e inchaço. De qualquer forma, Zemar cultiva a esperança de que a coleta de mais registros desse tipo pode levar a uma maior compreensão sobre a morte. Como neurocirurgião, às vezes lido com a perda. É indescritivelmente difícil dar a notícia da morte a familiares arrasados. Algo que podemos aprender com esta pesquisa é, embora nossos entes queridos tenham fechado os olhos e estejam prontos para nos deixar e descansar, os cérebros deles podem estar revivendo alguns dos melhores momentos que viveram, concluiu. No livro A Crise da Morte, Ernesto Bozano faz análise de várias comunicações de soldados mortos. São estes os detalhes fundamentais, a cujo respeito se acham de acordo os espíritos autores das mensagens, salvo sempre inevitáveis exceções, que confirmam a regra e que, por vezes, intervém, modificando, restringindo, eliminando algumas das experiências habituais, inerente à crise da morte. Ou, então, determinando a realização de outras experiências,
desabituais no período de início da existência espiritual. 1. Todos afirmam-se terem encontrado novamente com a forma humana, nessa existência. 2. Terem ignorado, durante algum tempo, que estavam mortos. 3. Haverem passado, no curso da crise pré-agônica, ou pouco depois, pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos de existência que se lhes acabava, visão panorâmica, ou epílogo da morte. 4. Terem sido acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos das pessoas de suas famílias e de seus amigos mortos. 5. Haverem passado, quase todos, por uma fase mais ou menos longa de sono reparador. 6. Terem se achado num meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente normais, e num meio tenebroso e opressivo, no caso de mortos moralmente depravados. 7. Terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre espiritualizado. 8. Haverem aprendido que isso era devido ao fato de que, no mundo espiritual, a pensamento constitui uma força criadora, por meio da qual todo o espírito existente no plano astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. 9. Não terem tardado a saber que a transmissão do pensamento é a forma da linguagem espiritual, se bem certos espíritos recém-chegados se iludam e julguem conversar por meio da palavra. 10. Terem verificado que, graças à faculdade da visão espiritual, se achavam em estado de perceber os objetos de um lado e outro, pelo seu interior e através deles. 11. Haverem comprovado que os espíritos se podem transferir temporariamente de um lugar para outra, ainda que muito distante, por efeito apenas de um ato da vontade, o que não impede também possam passear no meio espiritual, ou voejar a alguma distância do solo. 12. Terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém, por virtude da lei de afinidade. Estes são os 12 detalhes fundamentais, sobre que se acham de acordo todos os espíritos que se comunicam. Observarei que basta os examine alguém, uns após outros, e, depois, o conjunto deles, para se convencer de que apresentam aos vivos um quadro esquemático completo dos sucessos que aguardam todos os humanos, no curso da crise da morte, e das impressões que os esperam à sua chegada no meio espiritual. Por outro lado, não existe, nas narrações de que se trata, um só elemento importante, a cujo respeito os espíritos que conosco se comunicam difiram entre si, de maneira a nos fazer considerar contraditório o elemento em questão. Quem não vê que essa comprovação se reveste de imenso valor teórico, a favor da origem autenticamente espírita das revelações transcendentais, tomadas em conjunto? Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de junho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.